Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Hoje a nossa aula é a de número 28 e nós vamos estudar sobre o exercício irregular da mediunidade, tendo como objetivos específicos analisar as características do exercício irregular da mediunidade e refletir sobre as suas consequências. E antes de nós iniciarmos, os convido a todos para que não esqueçam de curtir esse material e partilhar com pessoas que vocês saibam que gostam de assuntos espíritas e espiritualistas. Mas especialmente, meu querido, minha querida, não esqueça de curtir aqui, ok? Porque quando você curte aqui o material, você diz para o algoritmo do YouTube que esse material foi bom para você. E então ele espalha com outras pessoas também, que é o que nós queremos, não é mesmo? É alcançar o máximo de corações possível, para que nós possamos espalhar o bem e o aprendizado que nós temos recebido aqui. Vamos então à leitura do nosso material e posteriormente eu teço breves comentários. Como todas as outras faculdades, a mediunidade é um dom de Deus, que se pode empregar tanto para o bem quanto para o mal, e do qual se pode abusar. Seu fim é pôr-se em relação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de recebermos ensinamentos e iniciações da vida futura. Assim como a vista nos põe em relação com o mundo visível, a mediunidade nos liga ao invisível. Aquele que dela se utiliza para o seu adiantamento e o de seus irmãos, desempenha uma verdadeira missão e será recompensado. O que abusa e a emprega em coisas fúteis, ou para satisfazer interesses materiais, desvia-a do seu fim providencial, e tarde ou cedo será punido como todo homem que faça mau uso de uma faculdade qualquer. Assim, a faculdade é concedida porque as pessoas precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem? Entretanto, o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Há casos em que é prudente, necessário mesmo, a abstenção ou pelo menos o exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Aliás, em geral, o médium o sente, desde que experimente fadiga, deve-se abster-se. Existem situações, porém, em que o exercício da mediunidade é considerado irregular, não porque esteja acarretando debilidade física ou psíquica, mas pelos inconvenientes que produzem. O desenvolvimento da mediunidade nas crianças, por exemplo, é desaconselhado pelos espíritos superiores. Outro ponto, não menos importante, diz respeito à inconstância de alguns trabalhadores espíritas às reuniões mediúnicas. São trabalhadores desatentos que não param para refletir sobre a importância e seriedade da tarefa, dela se furtando ante o menor obstáculo que surge no caminho. Neste sentido, a casa espírita deve estar aparelhada para orientar com segurança, atenta às seguintes orientações de Kardec. Todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. Se bem cada um trata de si, o germen das qualidades necessárias
Para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos os que não têm o gênio de alguma dessas artes. Apenas guiam os que cultivam no emprego de suas faculdades naturais. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela exista. De par com os médiuns propriamente ditos, há a que crescer diariamente grande número de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. Guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabularem com os espíritos, indicar-lhes os meios de conseguir boas comunicações, tal o círculo que temos de abranger, sob pena de fazermos trabalho incompleto. A essas considerações ainda aditaremos outra, muito importante. A má impressão que produzem nos novatos as experiências levianamente feitas e sem conhecimento de causa, experiências que apresentam o inconveniente de gerar ideias falsas acerca do mundo dos espíritos e de dar aso à zombaria e a uma crítica quase sempre fundada. De tais reuniões, os incrédulos raramente saem convertidos e dispostos a reconhecer que no Espiritismo haja alguma coisa de sério. Para a opinião errônea de grande número de pessoas, muito mais do que se pensa, tem contribuído a ignorância e a leviandade de vários médiuns. Desde alguns anos, o Espiritismo ha realizado grandes progressos, imensos, porém, são os que conseguiu realizar a partir do momento em que tomou rumo filosófico, porque entrou a ser apreciado pela gente instruída. Presentemente já não é um espetáculo, é uma doutrina de que não se riem mais os que zombavam das mesas girantes. Esforçando-nos por levá-la para esse termo e por mantê-lo aí, nutrimos a convicção de que lhe granjearemos mais adeptos úteis do que provocando a torto e a direito manifestações que se prestariam a abusos. Prática mediúnica e as perturbações mentais. A prática da mediunidade não produz perturbações mentais de qualquer natureza, sobretudo distúrbios graves, genericamente denominados de loucura. Entretanto, devemos considerar que existem pessoas que possuem uma estrutura psíquica delicada, cujas emoções, por menores que sejam, lhes provocam abalos. São pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação e o exercício da mediunidade é uma delas. Não devemos esquecer que é relativamente fácil estabelecer ligações mentais com espíritos não suficientemente moralizados e ser por eles influenciados. Nesta situação, as nossas emoções, humor e comportamento podem ser negativamente alterados. Os integrantes da reunião mediúnica, em especial, por terem um contato mais assíduo com os desencarnados, devem ter consciência dos cuidados de que se reveste o exercício da mediunidade. Muitos colaboradores das atividades mediúnicas, a despeito da boa vontade demonstrada, esquecem de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança.
Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, alusão ao fenômeno de Pentecoste citado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas, fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Sabemos que o pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Percebe-se, portanto, que a mediunidade em si não produzirá a loucura quando esta já exista em germe. Porém, existindo o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Do seu exercício, cumpre afastar-se, por todos os meios possíveis, as pessoas que apresentem sintomas, ainda que mínimos, de excentricidade nas ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais, porquanto nessas pessoas há predisposição evidente para a loucura, genericamente considerada, que se pode manifestar por efeito de qualquer sobreexcitação. As ideias espíritas não têm, a esse respeito, maior influência do que outras, mas vindo a loucura a declarar-se, tomará o caráter de preocupação dominante, como tomaria o caráter religioso se a pessoa se entregasse em excesso às práticas de devoção, e a responsabilidade seria lançada ao espiritismo. O que de melhor se tem a fazer com todo indivíduo que mostre tendência à ideia fixa é dar outra diretriz às suas preocupações, a fim de lhe proporcionar repouso aos órgãos enfraquecidos. Mais uma aula interessantíssima, não é mesmo, meus queridos? E aqui nós vemos então sobre o exercício irregular da mediunidade. Começando então, como nós já vimos anteriormente em módulos anteriores, sobre a não prática da mediunidade nas crianças, não é mesmo? A não ser que a criança apresente naturalmente esse dom. Mas não devemos estimular a prática mediúnica nas crianças. Quando ocorrer da criança manifestar naturalmente o dom, procurar uma casa espírita séria, gente. Não qualquer pessoa, mas sim uma casa espírita séria. E evitar sempre estar estimulando na criança a prática mediúnica, a não ser nesse caso, não é mesmo? Onde ela apresentar naturalmente o dom. Mas o que será mais difícil, porque a espiritualidade superior sempre cuidará para que essa criança não manifeste o dom tão cedo e vá manifestar mais para o lado da fase adulta, não é mesmo? Ou até mesmo no final da adolescência, quando vai se preparando para chegar à fase adulta. E acontece às vezes mesmo de já na infância iniciar esse processo, mas será mais gradativo e mais natural geralmente, né? Dificilmente será muito abrupto.
E também temos que tomar cuidado, meus queridos, para quando formos escolher o lugar onde vamos fazer as nossas preferências espíritas e as nossas práticas espíritas, o acompanhamento de uma casa espírita. Precisa ser um lugar sério, não é mesmo, gente? Um lugar onde não haja zombaria, galhofeira, não é mesmo? Não é para nós irmos ali tomar curiosidade sobre coisas que são individuais nossas, que nós é que temos que cuidar, não é para realizar os nossos desejos, não é? Nós temos que procurar uma prática séria para o desenvolvimento da nossa espiritualidade, onde nós vamos encontrar então casas sérias, não é? Vamos procurar um trabalho sério, para que não vamos nos envolver com trabalhos mediúnicos que sejam de zombaria, onde vão arrefecer o nosso desejo da prática mediúnica, que pode acontecer sim. Mas, se você por um acaso se aproximar de uma casa onde há zombaria, onde há um trabalho que não é sério, afaste-se, meu querido, minha querida. Procure um lugar sério, um lugar renomado, que tenha tempo de prática, onde hajam pessoas sérias, que estejam realmente interessadas no trabalho para a evolução da humanidade, não apenas para desejo de curiosidade, realização de desejos íntimos e pessoais, e enfim, que não sejam coisas da prática do bem. E temos também que observar de que quando uma pessoa tem alguma debilidade mental, não vamos estimulá-la a estar na prática mediúnica, não é? Então é preciso ter essa análise também. Uma pessoa que esteja adoentada mentalmente, ela não deve e não pode participar de uma mesa mediúnica. E isso, gente, não é preconceito, isso é previdência. Nós temos que ser previdentes para auxiliar as pessoas, porque uma pessoa que tem uma tendência a ter algum problema mental, ela, sobre qualquer sobreexcitação, poderá desenvolver uma crise, independente de que seja uma sobreexcitação religiosa ou não, mas muitas pessoas desenvolverão sim essa doença, às vezes que está ali adormecida, mas já dando os primeiros sintomas, com as práticas religiosas, seja qual for a religiosidade. E se for o espiritismo levará a culpa, gente. Então precisamos tomar muito cuidado. Os dirigentes mediúnicos, aqueles irmãos que vão receber os neófitos na prática da mediunidade para desenvolvimento da sua mediunidade de forma correta, devem analisar também essa questão, não é mesmo? Observar se o irmãozinho, se a irmãzinha está em condições mentais adequadas, se não há nenhuma tendência, nenhum sintoma de doença mental. Temos que tomar cuidado nessa questão também, mas toda casa séria vai observar também essa questão, porque sabe que é uma das dirigências para que se possa praticar a mediunidade de forma correta. Então isso pode acontecer em qualquer religiosidade. Apenas estamos falando aqui no caso da prática mediúnica, porque estamos tratando da prática mediúnica, porque a prática mediúnica em si, ela não desenvolve, gente, nenhum problema mental, ok? Que fique bem claro isso, porque muitas pessoas dizem que o fulano, que a beltrana, ficou louco porque começou a fazer prática mediúnica. Não é verdade, tá, gente? Se a pessoa desenvolveu algum problema mental, é porque ela já tinha sintomas anteriores e não foram observados, tá? Mediunidade não faz a pessoa contrair nenhum problema mental, ok? Apenas deve ser observado quando a pessoa já tem algum sintoma, conduzi-la então para outras necessidades básicas, para outras realizações, talvez até para auxiliar dentro da casa espírita, em outro setor, mas não mediunicamente, gente. Sempre tomar esse cuidado, ok? Observar para que a pessoa que tenha sintomas mentais não vá para a prática mediúnica, porque qualquer sobreexcitação pode desenvolver uma crise de uma doença mental.
mas não é a mediunidade que faz isso, ok? E sim qualquer sobreexcitação. Entre elas, pode estar a prática mediúnica quando uma pessoa já tem esses sintomas. Então entendamos bem isso, mediunidade não desenvolve loucura e nem nenhum problema mental em ninguém. Mediunidade é missão de bênção. Mas, se a pessoa tiver sintoma, é preciso se afastar das práticas mediúnicas no caso do espiritismo. E qualquer que seja aí a sua prática religiosa, poderá sobreexcitar essa pessoa, muitas vezes fazendo com que ela fique na prática, por exemplo, de uma manifestação espiritual de qualquer outra religião, das práticas excessivas, e aí vai se notando que cada vez mais essa pessoa vai adoecendo mentalmente. Entende? Então é isso, gente. Precisamos aqui estudar com bastante carinho esse material que nós vimos, que é um material bem importante, não é? Para que a prática mediúnica não seja irregular e esteja dentro do padrão do bem e das práticas da missão do amor e da elevação de todos os envolvidos, porque é para isso que serve a mediunidade, para contato com a espiritualidade superior, para elevar a nossa evolução. Vamos então encerrando o nosso estudo de hoje. Antes de nós completarmos aqui, eu convido a todos para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos partilhemos o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o Evangelho no Lar, quando nós convidamos a Jesus, a Maria Santíssima e a todos os benfeitores espirituais a virem estar em nosso lar, abençoando a nossa casa, as pessoas que amamos, a nós mesmos e trazendo a paz e a tranquilidade para as nossas casas. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos o estudo da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida benfeitora Maria da Soledade, nós recebemos, junto dela e dos benfeitores espirituais, o passe para renovarmos as nossas energias. Assim sendo, meus queridos, com uma singela oração, vou me despedindo de vocês, desejando que nosso Pai Maior, Deus, nosso muito querido Pai, Jesus, nosso amigo, tão especial, tão presente sempre conosco, Maria Santíssima, nossa mãezinha querida que sempre nos leva pela mão até Jesus Cristo, e os nossos benfeitores espirituais, os nossos amigos muito queridos que sempre estão conosco, todos continuem como sempre fazem, nos conduzindo aos caminhos do bem, e que nós estejamos com os nossos ouvidos espirituais atentos, abertos, que sejamos solícitos a esse amor, que sejamos gratos e que pratiquemos todas as questões que temos aprendido no nosso dia a dia, para que possamos fazer o nosso caminho evolutivo, num passo a passo, é claro, mas com muita boa vontade e a prática do bem que temos recebido. E que assim seja. Deixo um grande beijo no coração de todos e me despeço, desejando que nos nossos caminhos haja sempre muita paz e harmonia. Tchau, tchau, meus queridos. Até o nosso próximo encontro.